Vou fazer um vídeo criticando o Rodrigo Constantino. E por que eu vou criticar o Rodrigo Constantino? Porque eu considero o cara um cara inteligente. Eu jamais criticaria um idiota. Eu acho uma puta covardia. E outra coisa, não tem nada de ataque pessoal. É um ataque às ideias. Tá, moçada? Então vamos lá. O Rodrigo Constantino, gente, em abril de 2010, diz que a dívida pública era uma bomba relógio, que a dívida pública brasileira era sustentável e estava caminhando para o abismo, que ia ter uma grande crise. É verdade que ele não falou quando que ia estourar essa crise por malandragem, entendeu? Não é que ele não consiga ver. Se a gente não sabe o dia que vai estourar, a gente pode pelo menos indicar como que ela está piorando, entendeu? Aí que está a malandragem dele. A dívida estava melhorando e ele falando que estava piorando. Então, essa tese dele foi levantada numa palestra em abril de 2010, me parece que lá no Rio Grande do Sul. O Daniel Fraga colocou lá no canal dele. E foi a primeira vez que eu tomei conhecimento do Rodrigo Constantino aqui no YouTube, tá? O Daniel Fraga que me apresentou, porque eu falei pro Daniel que o Brasil estava bem e o Daniel disse que o Brasil estava indo pro buraco. Aí ele pegou, mandou eu ver esse vídeo, eu vi e vi que o cara estava distorcendo. Por que ele distorce? Ó, eu ainda não vi, gente, nenhum economista falando a verdade. Esses dias mesmo eu estou conversando com o Maurício, ele defende o Paul Krugman. O Paul Krugman, para mim, é genial, mas também mente em defesa dos funcionários públicos, dos assalariados. O Rodrigo Constantino está no polo oposto. O Rodrigo Constantino defende os bancos privados, as corretoras, entendeu? O capital, os ricos. Então tem mais ou menos a esquerda, tá, que defende os pobres, igual o Paul Krugman, e a direita que está igual o Rodrigo Constantino, que defende o interesse dos donos do capital. Então eles querem uma intervenção menor do governo para que haja altos e baixos, e nessa oscilação os ricos são mais inteligentes e ganham dinheiro dos pobres. Tá? Os ricos são... Eu gosto de criticar a direita porque eu julgo a direita mais inteligente que a esquerda. Então, mas olha só, o cara falou que ó, em 2010, tá vendo que a dívida pública brasileira estava estourando, ele alegava que de 2009 para 2010 aumentou, é evidente que aumentou, tá? Só que agora caiu, ó, e caiu bastante. Agora ele para de falar nesse trem, né? Porque, olha só, caiu de 40 para 35, o Brasil tirou 5 pontos. E por que caiu? Aí que está o detalhe. Antigamente, quando o Brasil tinha uma crise cambial, como teve em 1999, em janeiro de 99, o real desvalorizou muito. O Brasil tinha o governo brasileiro tinha um passivo em dólar enorme. Então, quando o dólar subia, a dívida líquida do setor público subia junto. Então, era um duplo tombo, entendeu? Agora acontece o contrário. O governo brasileiro é credor em dólares. Então, quando o dólar sobe, a dívida líquida do setor público cai. Aconteceu isso em 2008, 2009, tá vendo? No auge da crise de 2008, e agora como o governo, um pouco foi por conta da crise e um pouco foi por conta da inflação caiu, então o governo aproveitou para desvalorizar o real e dar competitividade às indústrias. E com isso ainda ganhou dinheiro. Então o governo brasileiro, apesar de todo mundo chamar ele de idiota, ele está comprando dólar na baixa e vendendo na alta. Então com isso ele está ganhando dinheiro. Então é esse seguro contra a crise do Brasil, tá? Essas reservas de 400 bilhões que o pessoal mete o pau, é que está segurando o Brasil de pé e não tem como derrubar o Brasil. Isso aqui é um seguro. Eu não sei se o Rodrigo Constantino não viu isso ou se ele agiu de má fé mesmo, falando que o Brasil tinha uma bomba relógio e não tinha nada. Mas o fato é que eu já tinha visto esse detalhe, eu estou seguindo o efeito China sobre o Brasil desde 2005. Agora que ele veio falar, né, mas... Deixa eu falar, vamos lá. Então, olha só, o que está acontecendo, gente, não é uma coisa pontual. Os países ricos, eles tiveram, tá vendo aqui ó, na crise de 29, uma elevação da dívida pública, tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, aí depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram um grande boom até até 1979, quando o Shah Reza Pahlavi, que era o procurador dos Estados Unidos do Irã, o Irã era amiguinho dos Estados Unidos, o Irã fazia a segurança dos Estados Unidos. Só que o Ayatollah Khomeini derrubou o Shah, e aí o mundo já ficou um pouco mais hostil para os países ricos, tá vendo? Então isso aqui não é uma coisa passageira, é uma coisa, vamos botar aqui, pegou em 1900, isso parece o primeiro choque do petróleo, né, 1973 mais ou menos. Então, 70, 30 anos, tem 40 anos que está se formando uma crise nos países ricos. E não é uma crise como a crise da Segunda Guerra Mundial que eles vão virar. Por quê? Porque agora eles estão velhos, porque agora eles estão sem petróleo e agora eles estão sofrendo com o efeito China. Então, isso aqui é uma crise terminal. Isso aqui não tem como passar em 2 anos, como me falou esses dias o Dodô Correia, entendeu? É coisa para 20, 30, 40 anos. Eu acho que é igual o velho. Eu também estou ficando velho, né? A gente vai ficando perrengue.
Então é aquela doença terminal, você não sara, você vai morrer. Eu acho que os países ricos agora eles vão caindo, caindo, caindo. Assim como o Japão está caindo desde 1990. São 22 anos de crise no Japão. A crise do Japão, provavelmente, os Estados Unidos e a Europa não vai ser igual a do Japão, mas acho que a crise do Japão dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. O FMI publicou agora esses dias, tá? Ele está preocupado com a dívida nos países ricos. Ó. Então o Japão é o país que tem mais dívida, né? É Grécia, Itália, Portugal. Você não vê país pobre aqui, tá vendo? É tudo país rico. É só os países ricos que estão encalacrados. Agora aqui, ó, a gente pega só depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então os países ricos melhoraram, tá? E depois começou o primeiro choque do petróleo e o mundo se tornou mais hostil para os países ricos, porque eles não têm petróleo, eles importam petróleo. E como os árabes botaram as manguinhas de fora, então a gente pode ver que os países ricos ainda estão piorando, tá? Apesar da tese do FMI de que vai parar de subir, mas até agora está só subindo, inclusive, principalmente depois da crise de 2008. E os países emergentes como um todo estão tendo suas dívidas públicas caírem. E por que está acontecendo isso? É isso aqui, gente, é que o Rodrigo Constantino tem que prestar atenção. Não é uma coisa que está acontecendo ao Brasil, é uma coisa que está acontecendo ao mundo inteiro, principalmente devido ao efeito China. O que a China faz? A China concorre com os países ricos. A China é um falso país rico que compra commodities e exporta manufaturado. Então todos os países que não têm commodities, que não têm recursos naturais, estão passando por aperto. E os países pobres, que geralmente têm recursos naturais, eles estão bem, então por isso que a dívida líquida do setor público deles está caindo. E também porque o salário deles são baixos. Os países ricos, para competir com a China, eles teriam que colocar salários mais baixos que os da China. Então é claro que eu levo também em conta as teses da escola austríaca, tá? Então vocês podem ver, por exemplo, na dívida aqui, ó, que a Alemanha não está aqui. Quando o Rodrigo Constantino fala mal da França e bem da Alemanha, eu concordo plenamente com eles, entendeu? A tese da austeridade, eu sou a favor, não sou a favor da gastança, igual as pessoas, esses keynesianos. É o seguinte, você tem que estudar todo mundo e tirar o que cada um tem de certo. Mas é evidente que o pessoal da escola austríaca defende o interesse do pessoal mais rico. Então é evidente que eles vão puxar, não defende o interesse do povo, da população, tá? Eu trouxe aqui também as exportações do Brasil, tá, para a gente ter certeza de que o Brasil não vai ter crise. Como que a gente tem certeza? O Brasil estava... por que o Brasil viveu uma grande crise? Porque o Brasil era altamente dependente de petróleo. Então a gente importava muito petróleo e isso refletiu na dívida externa, a grande crise da dívida externa. O que nós tivemos que fazer? Parar de importar. Essa parada de importar aqui que é a crise, entendeu? Porque você para de comprar, você fica passando a pão e água. E tivemos que, ao mesmo tempo, aumentar as exportações para pagar a dívida externa. Então, essa área aqui ó, foi o pagamento da dívida externa, da grande dívida externa que os militares deixaram para a gente. Então, isso aqui foi a crise brasileira. Então, uma grande dívida externa e ausência de reserva. O Fernando Henrique Cardoso vendeu as estatais, tá? Valorizou a nossa moeda demais. O brasileiro viveu um falso milagre econômico aqui, ó. Deu a reeleição para o Fernando Henrique, mas depois teve a crise na hora que o Lula foi entrar, tá vendo? E agora com o PT, não é que eu seja petista não, gente, mas olha só, tá crescendo as importações, tá com alguns supérfluos, coisa fácil de você coisar. A grande vantagem para mim do Brasil é o seguinte, quem fez foi a Petrobras, tá? Por quê? Porque nós acabamos com a nossa dependência de petróleo, tá? Que a gente importava muito petróleo, e agora a gente está importando carro de luxo, viagem para o exterior, é coisa que dá para a gente cortar na hora que for preciso. E as exportações nossas estão aumentando, tá vendo? Isso aqui já é em porcentagem das exportações mundiais, por causa do efeito China, porque a China está comprando commodities da gente. Então nós estamos muito bem na fita e não tem a menor hipótese da gente ter crise, porque além de exportar bem, nós estamos com reserva de 400 bilhões de dólares sem dívida externa praticamente, pô. Então não tem a menor condição de nos próximos 20 anos a gente ter crise. Então vamos lá, o Rodrigo Constantino, o que ele falou? Agora, né, em 2012, o Brasil é uma cigarra irresponsável que ganhou na loteria chinesa. Esse negócio de ganhar na loteria chinesa, isso aqui eu venho chamando de efeito China desde 2005, tá? É questão de retórica, o cara é bom de retórica, por isso que eu estou criticando, o cara é inteligente. Agora, cigarro irresponsável, até concordo que o Brasil poderia trabalhar mais, poupar mais, tá? De fato, nós estamos muito bem, não devido ao nosso esforço, à nossa austeridade, mas porque nós temos muitos recursos naturais e o mundo de agora em diante, como todo mundo está consumindo, vai ser altamente fissurado em commodities. Então, o Brasil, nos próximos 50 anos, está muito bem na fita, basta que a gente saiba explorar isso também.
Então agora em 2012 ele fez uma outra palestra, tá? De 36 minutos, aí botou lá no canal dele, tá? O Brasil não fez o dever de casa e depende totalmente de cenários testes. Esse cigarro que ganhou na loteria aqui chinesa, tá? Então vocês assistam lá a palestra, eu ponho aqui o link para vocês, né? E vocês vão ver como que ele fala disso. Mas ele está, no meu entender, ele está praticamente reconhecendo o erro que ele cometeu em 2010 e falar que o Brasil era uma bomba relógio, tá? Só que ele não fala claramente que ele errou, né? Logicamente. O cara inteligente não vai assumir o erro para não perder credibilidade. Então, Rodrigo Constantino, errou dizer que a dívida pública brasileira estava caminhando para uma situação insustentável. Por quê? Porque ela está sendo paga, gente. A dívida brasileira não tá aumentando, ela está diminuindo. Como todos os países emergentes, ela está diminuindo. A dos países ricos é que está aumentando. Então, os países ricos é que vão ter crises agora intermináveis, tá? É uma crise atrás da outra. E ele erra também ao falar que a China vai ter crise. A China não vai ter crise. E por que a China não vai ter crise? A China não vai ter crise, gente, porque o governo da China, junto com o governo da Alemanha, é um governo austero, é um governo inteligente, é um governo sábio. Olha só o nível de poupança dos chineses, mais de 50% do PIB. Enquanto os Estados Unidos e a Europa precisavam poupar muito, estão com a poupança lá embaixo. E o pessoal fala assim, mas os chineses ganham muito pouco. Se eles ganham muito pouco, como é que eles conseguem guardar metade do que eles ganham? Então, isso, gente, é o segredo do sucesso. É estudar, é trabalhar, é poupar. E não viver nesse consumismo como vive os Estados Unidos. Então, eu garanto, a China não vai ter crise, porque lá eles fazem tudo certinho. Então, vamos lá, a garantia mesmo. Não haverá crise no Brasil. Por que não vai haver crise no Brasil? Porque o Brasil depende da China. Se não vai haver crise na China, não haverá crise no Brasil. E por quanto tempo que eu posso garantir? Eu posso garantir até 2030. Por que 2030? Porque até 2030, tanto o Brasil quanto a China vão estar tendo o bônus demográfico. Aí que é o segredo, tá, gente? É evidente que eu analiso aqui de maneira simplificada, mas eu olho todos os dados. O Brasil não vai ter problema com aposentadorias, que vai enfrentar agora os Estados Unidos e a Europa, e nem a China, porque a população da China está envelhecendo rapidamente. Mas até 2030 dá para segurar tranquilamente que vai ter pouco velho lá. Então, eu convido todo mundo para debater, convido, se vocês podem chamar professores, conhecidos, por quê? Porque eu quero, gente, é aumentar o número de pessoas debatendo para a gente enriquecer o debate. Esse negócio de panelinha, de pessoa que só pensa igual eu não quero isso. Mesmo que meus debates deem errado, conforme estamos falando, que eu tenho que organizar, que eu tenho que evitar que algumas pessoas participem, eu quero todo mundo participando. É só me adicionar no Skype, tá? O Skype é Sapoia, pelo e-mail sapoia01@gmail.com. Eu tenho 2 Skypes, tá? Tem o Sapoia01 lá também, só que eu não uso, eu uso o Sapoia. Então, aí depois de lá a gente parte para debater pelo Hangout On Air e todo mundo será aceito, sem exceção, mesmo quem não gosta de mim. Eu até prefiro debater com quem não gosta de mim, porque aí o debate fica mais enriquecedor. Fica mais quente. Esse negócio de gente que gosta, gente, é bom a gente ter amigo, mas para debater eu acho que fica fraco, porque fica um rasgando seda para o outro, um puxando o saco de outro, e não é esse coisa. Mas eu quero todo mundo que saiba, entenda de economia, todo mundo que gosta do Rodrigo Constantino, porque eu também gosto dele. É o único cara que assim que ele posta vídeo eu sou avisado. O resto tudo eu praticamente não vejo, tá? Falou, moçada?